a invencibilidade e infalibilidade de Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías 43:13. Dentre os diversos atributos de poder de Deus, um deles é que ele é invencível. Ele é todo-poderoso e santo, aquele cujo poder, justiça e força não podem ser vencidos, nem alcançados, e nem ainda medidos. A sua sabedoria, a sua ciência e visão são supremas, insondavelmente acima de toda criatura ou força, boa ou má, que possa existir. Ele é o infinito, o inesgotável e o inalcançável, que vive e existe acima de todas as coisas, acima de todo ser, pensar e existir. Ele é o Santo dos Santos, aquele que absolutamente não pode ser superado em santidade, e que não pode mentir nem praticar a iniquidade. Ele é inalcançável em fidelidade, justiça e verdade, e ninguém é tão santo, justo e perfeito como ele. A justiça do seu caráter e das suas leis é eternamente perfeita e inatingível, e amplamente suficiente para todos os níveis de vida e padrões de justiça. Para ele nada, definitivamente, é impossível, em poder, em solução e em salvação. Não há nada nem ninguém semelhante ao Altíssimo, nem que exista ou tenha existido antes, acima ou depois dele, no tempo, no espaço e no sempre. Ele é o fiel Criador e o supremo Pai da luz, o oniexistente, o Deus único e verdadeiro, para o qual temos acesso e reconciliação através de Jesus Cristo, seu Filho. Porque levantarei a minha mão aos céus, e direi, eu vivo para sempre. Deuteronômio 32:40. Em primeiro lugar, ninguém é tão santo e tem o caráter tão puro e perfeito como o do Senhor. Ninguém pode vencê-lo em fidelidade, justiça e verdade. Extraordinária e muito sublime é a pureza e a santidade dos anjos e de outros seres de luz que habitam nas dimensões celestiais, grandiosos em poder, em justiça e glória, mas nenhum deles é tão santo, tão fiel, tão justo e glorioso como o magnífico Pai da vida. A criação existe debaixo da justiça e do juízo, e as leis divinas e o direito estão estabelecidos para reinar sobre todo ser que respira. Todos estão responsabilizados a andar debaixo das leis de Deus e andar nos seus caminhos, cumprindo os seus justos juízos, estatutos e decretos. A fé em Deus e na sua integridade é o princípio de toda a justiça. Mas ninguém é tão excelente em fidelidade e justiça como o Senhor. Ninguém é tão íntegro e sábio como ele, e ninguém o pode vencer em fidelidade, em justiça e em verdade, pois ele é perfeito em retidão e amor, incorruptível, onividente e onisciente, a ponto de ser absolutamente impossível para ele se corromper, ser enganado, praticar a mentira ou a iniquidade em todos os desígnios do seu coração. Ele é fiel em todas as suas alianças, e cumpre todas as suas promessas. O seu governo e o seu domínio são de justiça e de juízo. Ele jamais perverte as suas próprias leis e o direito. Ele não faz diferenciação entre pessoas, nem entre grandes e pequenos, nem entre ricos e pobres, e julga a todos com fidelidade e justiça. Nenhum ser ou criatura que contender contra ele em juízo será capaz de superar a sua integridade, a sua retidão e justiça, que são absolutas e perfeitas. Ninguém jamais poderá superar a perfeição do seu caráter e vencê-lo em justiça. Ele é santo, absoluto em verdade e invencível em justiça. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deuteronômio 32:4. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma como o nosso Deus. 1 Samuel 2:2. Em segundo lugar, ninguém é tão sábio e conhecedor de tudo como ele. Nenhum entendimento, pensamento ou filosofia podem derrotá-lo em conhecimento. Nenhuma sabedoria jamais será tão excelente como a dele, e nenhuma inteligência jamais será tão exata e verídica como a sua. Nenhum dogma ou teoria jamais poderá vencer a sua verdade, e nenhum juízo jamais será tão justo e verdadeiro como seus juízos. Ele fundou a terra pela sua sabedoria, pelo seu entendimento fez os céus, e pelo seu conhecimento estabeleceu as suas leis sobre todos eles. Ele conhece os segredos do coração de todos os homens e nenhum mistério é demasiadamente difícil para ser solucionado por ele. Ele pode se mover no tempo, e descobre o passado, o presente e o futuro como a página de um só livro que se desenrola. Ele inquire os intentos do coração dos povos e os faz desvairar como loucos. Das trevas descobre coisas profundas, traz à luz a sombra da morte, traça o caminho do sol e desencurso dos relâmpagos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, aos conselheiros leva despojados, e aos juízes fez desvairar. Ele muda os tempos e as estações, e remove os reis e estabelece os reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos,
conhece as trevas e com ele mora a luz. Demarca o limite dos povos e executa juízos entre as nações. O seu entendimento é elevado e não se pode medir. Os seus pensamentos são altíssimos, mais altos do que os pensamentos de todos. Como altíssimos e elevados também são os seus caminhos. A sua inteligência é maior do que a matemática perfeita, e pode prever todas as coisas desde a eternidade. A sua presciência é magnífica e inalcançável, e conhece o futuro, as obras e o coração de todos desde a fundação de todos os mundos. Ninguém jamais o pode surpreender ou enganar. Ele sabe de antemão de absolutamente todas as coisas, mesmo tendo concedido o livre-arbítrio e a livre escolha a todos a quem deu o dom da vida. Ninguém o pode vencer em sabedoria. Ele é onisciente. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? É mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Jó 11:8. Ele é sábio de coração, e forte em poder. Quem se endureceu contra ele, e teve paz? Jó 9:4. Em terceiro lugar, ninguém é tão poderoso como o Eterno. Ele é o Todo-Poderoso Deus único, o Onipotente, o Artífice, Pai e Dono de todo poder, a fonte infinita de toda força que vivifica e faz a vida se mover nos céus e na terra. O seu poder é soberano, supremo e ilimitado, de maneira que para ele absolutamente nada é impossível, entre os homens e entre todos os exércitos celestiais debaixo da sua morada eterna. Ele envia a sua palavra e cria os céus, que estende como cortina para neles habitar. Fala de novo e as estrelas fogem dos espaços, se desfazendo em fogo como cera. Do sopro da sua boca ele concede o dom da vida, e pelo espírito da sua luz dá entendimento a toda a criatura. Chama os povos e as gerações à existência, e pela sua palavra traz ao mundo as coisas que não existem. Ele ordena, e os ventos saem dos seus tesouros. Decreta, e vem o frio e o calor, e as nuvens se desfazem em águas para nutrirem a terra. Ele cria a vida e tira a vida, dá sua ordem, e os mortos saem das suas sepulturas. Ele faz trovejar os céus e explode as constelações nos espaços siderais, para dar a conhecer aos homens as suas ordenanças eternas. Se cinge, empunha a sua espada e o seu escudo, se veste de força e entra na guerra para pelejar, e os seus inimigos não podem subsistir, nem prevalecer contra a força do seu braço. Dele é a guerra e a vitória entre os homens e entre os anjos. Opera maravilhas e faz com que um só homem desbarate todo um exército. Ele brada dos céus com os seus raios e derrete o coração dos valentes, para livrar e salvar o seu povo por amor do seu nome. Examina a astúcia das nações e envia os seus batalhões para lhes desfazer a arrogância. Prende um homem, e não há quem o possa livrar. Ele é sábio e soberano, o mestre da sabedoria e o rei do poder. Ele faz tudo o que quer e lhe apraz em todos os domínios do seu reino, que reina sobre tudo desde a eternidade até o profundo dos infernos, sem que ninguém o possa impedir, nem lhe dizer que é o que fazes. Pois todos os seus julgamentos e todas as manifestações do seu poder são com verdade e justiça, no tempo e na eternidade, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ninguém pode vencer a Deus em poder, nem jamais escapar das suas mãos. Ele é onipotente. Mas o Senhor Deus é verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias 10:10. Deus possui um outro atributo muito próprio e específico que somente Ele detém: a infalibilidade. O Senhor, segundo o seu poder exclusivo e eterno, possui uma qualidade que não é vista nem mesmo nos poderosos e santos anjos do seu poder. Ele é infalível. Seu caráter santo e sua natureza incorruptível, a sua ciência e sabedoria perfeitas, juntamente com seu poder soberano, o fazem todo-poderoso, distinto e absolutamente infalível, numa tal medida que é completamente impossível, e plenamente impensável a possibilidade de ele cometer qualquer erro, qualquer injustiça, ser enganado, ser surpreendido, ser vencido, ser superado ou falhar. A sua justiça, a sua sabedoria e o seu poder são de uma tal natureza, e de uma tal grandeza de excelência, superioridade e transcendência que ele é absolutamente perfeito e todo suficiente, inalcançável, incorruptível, infalível, tudo sábio e onipotente, acima de tudo o que existe, ou seja, acima de todo ser que sente, nos reinos existenciais e superexistenciais do tempo ou da eternidade, dos espaços e dos superespaços, acima de tudo o que se possa ser ou supor. Assim será minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. O Senhor é o Deus único e supremo, o Criador incriado, a fonte antecedente, o Pai da justiça e o Mestre da sabedoria, o decretador das leis e das ordens das existências, o Pai dos espíritos viventes e o arquiteto de todos os universos. Ele é o Senhor de todo poder, protetor, Rei e dominador da criação,
que sustenta a vida e a matéria, cujo poder e justiça são infalíveis. Todas as suas leis, a sua justiça, os seus decretos e a sua palavra são infinitamente fiéis, invencíveis e infalíveis. Ele é perfeito, íntegro e imutável, e o seu caráter é impecável, e nele não existe nenhuma mancha, nenhuma injustiça, nenhuma falta, nenhum defeito e nenhuma sombra de variação. A sua ciência é perfeita. Ele é o próprio Pai da ciência e do conhecimento. Ele sabe de tudo, de absolutamente todas as coisas, desde as tessituras de todos os corações dos espíritos até as ligaduras mais elementares dos átomos, de maneira que é impossível ele se enganar, ser enganado ou falhar por qualquer coisa ou ser que possam existir. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 92. A visão absoluta, a sabedoria infinita e a inteligência transcendente do Senhor dotam de um poder de presciência tão maravilhoso, tão exato e magnífico, que ele conhece os ciclos das eternidades, e conhece de antemão os trajetos do tempo, o passado, o presente e o futuro, e o comportamento de toda a matéria e energia, sem errar nem mesmo a previsão da queda de uma folha milhares de anos antes de acontecer, sem errar a exatidão nem de um segundo ou um centímetro. E mais do que isto, a sua presciência manifesta um poder ainda mais extraordinário, mesmo tendo ele concedido o livre-arbítrio, a livre fé e a livre escolha para todos os seres a quem concedeu o dom da vida, e mesmo não impondo nada à força ou obrigação forçada sobre ninguém, ele conhece de antemão, desde a eternidade, a fé, as decisões, as obras, os pensamentos, os caminhos e escolhas de cada ser a quem ele concedeu livremente o fôlego do seu espírito. Ele conhece tudo e sabe de todas as coisas desde antes dos tempos eternos. Ninguém o ensina. A sua presciência, as suas profecias e as suas predições são infalíveis, e todas se cumprem exatamente como foram descritas e decretadas. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós, e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Daniel 9:12. O poder de Deus é soberano e eterno. Ele domina sobre tudo e faz absolutamente tudo o que quer, segundo o conselho da sua sábia e soberana vontade, sem jamais praticar qualquer erro, mentira ou injustiça, porque ele é santo, o fiel e bendito Pai da verdade. Ele cumpre tudo aquilo que promete e jamais pode falhar ou ser vencido. O seu poder é maior do que todos os poderes e forças que possam existir, pleno, perpétuo, absoluto e perfeito, completamente impossível de falhar ou de ser impedido. Quando ele determina e intervém para agir, ele infalivelmente realiza tudo o que lhe apraz, pela sua palavra, e cumpre tudo o que promete, sejam promessas de salvação e de bênçãos, ou promessas de julgamento e castigo, e cumpre todos os desígnios do seu coração sem que nada e ninguém o possa impedir de fazer tudo o que ele decreta. A sua fidelidade, a sua sabedoria, o seu poder e a sua palavra são infalíveis. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12. O Senhor pelo seu poder fez os céus, pela sua palavra, a terra e todos os exércitos celestiais, e os estabeleceu em justiça, ordem e harmonia, de modo que seguem as suas leis, e do modo como os planejou, assim foram criados e vieram a existir, sem absolutamente nenhum erro ou imperfeição. No princípio dos tempos, ele elegeu Abraão, e escolheu um povo particular para lhe pertencer de forma exclusiva, e sobre eles colocou o seu nome, libertando os seus amados das mãos dos que os escravizavam, com grandes sinais, prodígios e maravilhas no meio da terra, para que os seus resgatados fossem livres, e para que através deles um dia trouxesse ao mundo o seu Filho, a Jesus, pelo qual a obra da redenção se realizou, e pelo qual o seu reino, a sua justiça e a sua salvação seriam trazidos a todas as famílias da terra, entre os que creem no seu nome. O poder, a palavra e as promessas de Deus são infalíveis, tanto para a salvação dos que creem quanto para o juízo dos incrédulos. Ele é todo-poderoso e perfeito. Tudo o que ele diz e projeta se estabelece, no tempo e no lugar determinados, sem jamais faltar ou falhar em coisa alguma, pois a sua palavra se cumpre em virtude do seu poder. Ele é incorruptível e imutável, o Pai da glória, e a sua fidelidade, a sua palavra e o seu poder são invencíveis e eternamente infalíveis, e os seus planos, proteção e promessas estarão sempre sobre todos aqueles que o buscam, através da fé. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. Números 23 e 19. Paz seja com os irmãos. W. Costa.